Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre as escolas de interpretações do Apocalipse? Vocês conseguem lembrar pelo menos quais são? Nós temos 4 escolas, né, principais. Vocês conseguem citar alguma? Consegue, Walterson? Peraí, historicista. Ah, Não branco agora, peraí. nós temos 4 principais. O Gandry, ele vai Historicista. trazer idealista, Idealista. preterista, Preterista. historicista e futurista. O Gandhi apresenta essas 4, né? Essas 4 principais. Nós temos também em Halley, né? O Halley também apresenta essas perspectivas, essas escolas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o Halley fala, ver se a gente acha que as escolas de interpretação aqui do Apocalipse. Vocês têm um material do Halley também? Aqui, ó, método de interpretar o Apocalipse. Aí o Halley vai trazer teorias, né? Ele vai usar a palavra teorias, enquanto o Gandhi vai usar só as palavras normais. Ele vai dizer teoria preterista, né? Teoria preterista, teoria futurista, teoria históricas, teoria filosofia da história e teoria histórico-profética. Então o Halley vai usar essas nomenclaturas para as escolas de interpretação do Apocalipse, certo? Isso aqui eu creio que vocês já leram, né? Vocês fizeram aí a resenha, onde você tinha que falar sobre cada uma dessas linhas de interpretações. Dependendo da linha de interpretação que você escolhe, você tem um tipo de escatologia, né? De interpretação do Apocalipse. Vamos ver aqui no livro de Carson, o que o Carson fala acerca das escolas. Não sei se o Carson vai trazer essas escolas de interpretação. Vamos ver aqui no material do Carson. Ver se ele vai trazer. Nem sempre eles trazem. Aqui, ó, tem os métodos de interpretação. Aí o Carson vai usar a expressão abordagem, né? Halley vai usar a expressão teorias e o Gandhi vai usar a expressão escolas, né? Escolas ou, deixa eu ver o que ele vai usar aqui, escola de interpretação. O Halley vai usar a expressão teorias e o Carson vai usar a expressão abordagem, né? Abordagem preterista, abordagem histórica, abordagem futurista e abordagem idealista. O Carson ele se aproxima mais do Gandhi, né? No quesito, na sequência das escolas, né? O Gandhi vai começar com a idealista, vai mudar só a questão, só a ordem, né? Que o Carson muda um pouquinho da ordem do Gandhi. Mas todos os 3 autores, eles falam, né, os 4 autores, porque o Osborne também vai falar lá no seu material, ele também vai falar sobre essas escolas de interpretação. Pois bem, a nossa discussão de hoje, nós vamos discutir sobre, nós temos a aula 5, nós vamos discutir aqui sobre origem, destinatários e conteúdo do Apocalipse, né? Nós já discutimos, acabamos de falar aí sobre as escolas de interpretação, nós falamos sobre o estilo, né? O estilo da escrita do Apocalipse, que é o estilo apocalíptico. Nós falamos sobre a data
né, a data de escrita do Apocalipse, falamos sobre a autoria do Apocalipse, estudamos também sobre a autoria, e hoje nós vamos estudar, né, eu quero usar, nós vamos usar o livro do Halley e o do Gundry hoje, os dois, para falar sobre a origem, destinatário e conteúdo. E também nós vamos falar sobre... deixa só eu abrir aqui o slide, vou mostrar para vocês o que a gente vai tratar aqui. Então, o slide está aqui aberto. Então, nós vamos tratar, hoje, nós vamos tratar a origem, destinatário e conteúdo, né? Conforme eu falei para vocês, o esboço, a introdução e a visão inicial. Então, são esses os nossos conteúdos de hoje. E vamos iniciar aqui a nossa transmissão, né? A nossa reflexão. Quero só ligar aqui o slide. O slide deve estar aparecendo aí para vocês, né? Tá aparecendo, beleza. Tá ótimo. Então, como eu disse, hoje a nossa aula é origem, destinatário e conteúdo, esboço, introdução e visão inicial. Nós vamos ficar nesses 3 primeiros aqui, os outros 3, se der tempo, a gente fala deles, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre a origem. A origem, né? De onde o livro do Apocalipse foi escrito. É unânime, né? É unânime entre os autores, entre os comentaristas, os teólogos, é unânime a ideia de que João, né, o autor, estava exilado na ilha de Patmos. O Alexandre está entrando aí, bem-vindo, Alexandre. Então, Amém, professor. Bem-vindo. Nós estamos aqui, Alexandre, já falando sobre... Vou voltar aqui só para você pegar o fio da meada. Nós estamos falando aqui na nossa aula 5. Hoje nós vamos falar sobre a origem, destinatário e conteúdo do Apocalipse, né? Na aula passada, nós estudamos, né, há 15 dias atrás, antes do feriado, nós estudamos, né, sobre as 4 escolas ou abordagens interpretativas do Apocalipse. Passamos aí uma resenha para vocês fazerem, né, sobre essas abordagens e essas escolas de interpretação. E aí nós temos 4, né? Nós temos a preterista, futurista, idealista e histórica. Então nós temos aí as 4 abordagens ou escolas de interpretação. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a origem, destinatário e conteúdo do Apocalipse, né? Então, quando você chegou, eu já estava nesse slide aqui falando que é unânime a afirmação de que o escritor escreveu a partir da ilha de Patmos. Por quê? Porque o próprio João, o próprio escritor, ele fala que estava lá na ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra de Deus, né? Então, fica claro que ele estava lá e nós entendemos, pela escrita dele, que ele estava exilado. Por quê? Porque ele disse, estou aqui por causa da palavra de Deus, né? Então, João estava na época de Domiciano, né, do imperador. O imperador estava executando uma perseguição. Então, provavelmente, ele foi para lá como uma retaliação, como uma forma de prisão, para que ele morresse lá na ilha, nessa ilha de Pátimo, uma vez que a ilha era desprovida de conforto e era um local para onde eram enviados os bandidos, os malfeitores daquela época, eram enviados para lá para morrerem lá na ilha. Então, João foi exilado. Então, ele vai falar que Patmos é uma pequena ilha que fica no mar Icário, entre Icária e Leros, cerca de 45 quilômetros sudoeste, pelo oeste de Mileto, que é uma outra ilha, né? Ela estava na rota marítima de Éfeso a Roma.
A ilha forma um crescente com suas pontas em direção ao leste. O local tradicional para o Apocalipse é na ponta do sul, né? As montanhas e o mar nessa área são refletidos até certo ponto por todo o Apocalipse. A indústria principal da ilha era a mineração do sal, era uma colônia penal, tá aqui, ó, aquela informação que eu falei para vocês, era uma colônia penal para os prisioneiros políticos de Roma, né? Então, os malfeitores iam para lá. Roma mandava os prisioneiros para lá e João foi enviado como um dos prisioneiros, né? Uma coisa interessante é que essa ponta do sul, aqui da ilha, né? Que aqui está falando que João escreve de lá, é a parte que está voltada para o continente. Porque logo no continente nós temos ali as 7 igrejas. Então nós temos que imaginar, João estava na ponta que dava para o continente, né? Que era ali, é como se João estivesse olhando, né, para o continente, e lá estavam as 7 igrejas, as 7 principais igrejas para as quais João escreve, né? É claro que existiam muitas outras, mas as principais, assim, as que recebem, né, a carta, foram apenas 7. 7. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre elas. Está aqui uma foto da ilha, né? Então a gente percebe que é uma ilha que não tinha muito conforto, né? Não tinha muito conforto. E aí João é enviado para cá, né, para esse local, e foi aqui que ele recebeu as revelações. Professor, essa ilha aí, ela era, então, desprovida de qualquer suprimento. Não dava para caçar, não dava para fazer nada. Aqui, na verdade, deixa eu só voltar ao slide. Aqui é claro que essa foto não é da ilha toda, né? Com certeza, lá tinha, como fala que lá era uma extração de sal, era uma mineradora, né? Com certeza tinha lá as instalações dessa mineradora que estava ali extraindo sal. Com certeza tinha, tipo, algumas barracas, alguma coisa onde as pessoas ficavam lá. Mas, fora isso, não tinha mais nada, né? Você percebe que é uma ilha muito rochosa, né? Muita rocha, quase não tem vegetação, né? Diz os comentaristas que tinham muitas feras e animais peçonhentos, né? Como cobras, serpentes, escorpiões. É por isso que as pessoas eram enviadas para lá, porque provavelmente eram mortas por um desses animais. Mas o ser humano ele se adapta, né? Com certeza as pessoas que iam para lá davam um jeito de se esconder em algum lugar, numa caverna, numa cabana. Com certeza ia pescar, né? Para pegar peixe, para se alimentar. Então as pessoas se viravam, né? Eles não estavam lá amarrados, né? Estavam lá na ilha. Então, João diz que estava em Pátimos, né? Então, eu falei agora para vocês, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, Apocalipse 1:9. Isto foi interpretado desde os tempos mais antigos como significando que João fora exilado na ilha por César Domiciano, né, que é o imperador, para trabalhar nas minas de sal, né? E nós temos essa informação aqui com Irineu, né? Irineu escreve contra as heresias, né? Aqui está a referência. Então, Irineu faz menção de João nessa ilha, né? Exilado na ilha por Domiciano. Eusébio dá esta mesma informação e também registra que depois da morte de Domiciano, o novo César, o Nerva, soltou João, né? Quer dizer, João volta e provavelmente ele morre em Éfeso, né? É uma das supostas interpretações. A tradução primitiva dos escritores patrísticos e as palavras do autor são suficientes para afirmar que o Apocalipse foi de fato escrito da ilha de Pátimo antes da morte do imperador romano. Alguém quer falar? Professor, assim, Sim.
Professor, então João ficou exilado 1 ano aproximadamente? Tem Um esse ano? registro disso? Não Não, sei, eu estou perguntando. não, tá. Não, não fala, aqui não fala nos textos o tempo que ele ficou, né? Aqui fala Uhum. que Domiciano morreu, e depois que ele morreu, né, a gente não sabe quanto tempo ele viveu, e só depois que ele morre é que o próximo imperador é que liberta João. Não Então, tem nenhum livro, então, não tem nenhum livro, nenhum autor que fale, então, o senhor não... olha, Alexandre, eu assim, André, professor, André. Oh, desculpa. Que é isso, que é isso, que é isso. André, eu não tenho lembrança de nenhum material onde fala. Eu posso até dar uma pesquisada, se você também quiser dar uma olhada. Tem que ver Se o uma senhor me fonte indicar alguma confiável, coisa, né? né? Tem que ver uma fonte Exatamente. confiável. Então vamos dar uma olhada. Vocês me ajudem aí, eu vou olhar também. Aí a gente vai descobrir quantos anos, né? Baseado nessa tradição, quantos anos João ficou lá, ficou exilado lá, Ok. certo? Mas Ok. beleza, sua observação é bem-vinda. Tá. Então o Nerva soltou, segundo a tradição, soltou João. João volta para a sua cidade, onde ele residia antes, que era Éfeso, né? Então vamos lá. O livro, né? Vamos falar agora dos destinatários. No próprio livro nós temos lá os destinatários, né? Porque uma das características do Apocalipse ele é uma carta aonde contém 7 cartas, né? Então, o livro é uma carta, né? João fala, ó, eu, João, né, servo de Jesus e forasteiro e tal, ele se apresenta na carta, ele escreve para os seus destinatários. Então, o livro de João é uma carta e uma profecia. E nessa carta tem 7 cartas. Essa é a colocação dos autores. Então, o autor endereçou sua obra às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, está lá capítulo 1, versículo 4, né? Capítulo 1, versículo 4. Estas ainda são identificadas como sendo, aí ele vai escrever, né? A igreja de Éfeso, na sequência, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última é Laodiceia. Então, estão aqui nessas referências. No Novo Testamento, a Ásia é a província romana na Ásia Menor, que ocupava toda a parte ocidental, nesse que todo mundo já tem conhecimento, desde o mar até o platô anatolino. Numa obra definidora sobre essas igrejas, esse autor aqui escreveu que elas estavam, interessante isso aqui, essa informação, elas estavam localizadas na grande estrada circular que unia a parte mais populosa, rica e influente da província. Estas igrejas são históricas, cada uma formando o centro de um grupo de igrejas, né? É como se elas fossem ali uma subsede, né? Como hoje a gente tem aí igrejas que são ligadas em outras, né? Que como se fosse uma sede de suas congregações. Então essas igrejas, ela eram um centro, né, de um grupo de igrejas. Estas são identificadas na ordem em que o mensageiro passaria através delas, começando por Éfeso. Então é interessante que a ordem que João escreve aqui, começando por Éfeso, segundo os comentaristas, Éfeso é a primeira igreja, então Esmirna é a segunda, e nessa sequência elas estão ligadas por uma grande estrada, uma grande rota, em que a pessoa que estava com uma carta na mão para entregar nessas igrejas, ele começava por Éfeso e fazia todo o trajeto até chegar na cidade de Laodiceia. Nós vamos ver no mapa daqui a pouco, eu tenho um mapa aqui, vou mostrar para vocês, que essa sequência é uma rota por onde o mensageiro passaria, né, para entregar essas cartas. Lembrando que João está na ilha, e a ilha está de frente, né, de frente desse continente, onde as igrejas estão lá instaladas. As igrejas estão no continente, João está do lado de cá na ilha,
e ele está do lado da ilha, voltado para o continente, né? Que aí é de lá que ele envia a sua carta. Com certeza, haveria ali um grande fluxo do transporte do minério, que era o sal. Esse minério era transportado para o continente e de lá ia para toda a província romana, né, para os centros comerciais. Então, João aproveita a sua localização geográfica para encaminhar o seu pergaminho, para essas igrejas, alguma pessoa lá que receberia lá no continente esse material e de lá levaria essa mensagem para as demais igrejas. Como eu disse, aqui está o mapa, né? Vou chegar para cá para não atrapalhar. Então, João está aqui, ó. A imagem está um pouco embaçada, mas a gente consegue ver. Está aqui nessa pequena ilha, certo? Está aqui nessa pequena ilha, voltada para o continente, como eu disse, voltada para cá. Então, ele está do lado de cada ilha. Aqui, com certeza, é a rota comercial da extração de sal. Então, ele acessa aqui o continente, começando por Éfeso. E aqui é a estrada, né, que o Halley apresenta aqui na sua obra, que é a estrada circular, uma das estradas principais, ligando essas cidades, né, aqui, essas cidades que eram cidades importantes da província romana. Então, ele começa por Éfeso, depois temos Esmirna, depois temos o Pérgamo, depois nós temos a Tiatira, Sardes, a Filadélfia e a última, a Laodiceia, né? Que era o ponto, a última igreja a receber a carta dentro dessa rota, né? Dentro desse trajeto. Mas por que 7 igrejas? Você já se perguntou por que 7 igrejas? Por que não 8? Agora eu estou perguntando para vocês, os colegas que estão aqui. Professor, eu sempre achei que tinha alguma coisa a ver com aquela numerologia lá do número 7. Sempre pensei que tinha alguma coisa a ver com isso aí. O Kennedy já tá palpitando, né, Kennedy? Já está falando que tem alguma coisa a ver com a numerologia. O que você acha, Valterson? O número 7 tem alguma ligação? Por que 7? Por que não 8, não 5? Não, professor, não tive essa curiosidade de verificar essa, por que Não, 7 né? igrejas. Você ainda não se perguntou por que 7, né? Não. Pois é. E o André? Ué, professor, será que porque 7 é o número da perfeição? Posso estar falando bobeira, tem alguma coisa a ver? Deus agrada desse Pois número? é. Não sei. Será então, André, vamos amadurecer. Vamos amadurecer a ideia. Se 7 é um número que se repete no Apocalipse, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas, né? Então, certo. nós entendemos, inclusive, tem até aqui uma explicação, vou só minimizar aqui essa imagem. Ele vai dizer que o número 7 pode ser um número simbólico, tá vendo aqui? Interessante essa observação. Pode ser um número simbólico, né? Simbólico. E esse número poderia descrever a totalidade das igrejas existentes naquela época, né? Então, poderia ser, por exemplo, essas 7 igrejas representando todas as outras igrejas presentes ali. Então, esse número simbólico poderia ser um número usado para que o leitor entendesse que aquelas 7 igrejas representariam todas as igrejas para as quais o livro, com certeza, a carta, né, a profecia serviria, como ela serve hoje para nós. Então, tem essa, André, tem essa linha de interpretação que ela é lógica, né? Não é algo assim fora do que poderia ter acontecido. Então, o Cano Muratoriano declara que o apóstolo... Pessoal, eu tenho 10 minutinhos aqui, mas eu vou mandar outro link para vocês. Então, o Cano Muratoriano declara que o apóstolo João queria dizer
todas as igrejas pelo uso do número simbólico 7. E isto, sem dúvida, é verdadeiro. As descrições de cada igreja e as palavras apropriadas a cada uma delas são para ser lidas a todas, e a mensagem do livro inteiro é para todas. Outras igrejas poderiam encontrar elementos nas descrições que poderiam aplicar a si próprias, e a mensagem era a todas as igrejas que sofriam sob a pesada mão da opressão política, uma mensagem de vitória aos fiéis a Jesus Cristo. É claro, né? Isso é lógico que João, né? Jesus não ia mandar 7 cartas para apenas 7 igrejas e que essas cartas fossem exclusivas só para essas 7 igrejas. É claro que o Cano Muratoriano, ele é muito feliz ao dizer que essas 7 igrejas representariam todas as igrejas presentes ali naquela região, né? E outra coisa, que as descrições que são feitas no livro, na carta, essas descrições servem também em algum momento para alguma igreja. Alguma igreja, por exemplo, poderia estar passando o mesmo problema da igreja de Laodiceia, né? Da igreja de Esmirna. Outra igreja poderia apresentar alguma característica assim. É como hoje, por exemplo. Ao ler as 7 cartas, a gente acaba identificando alguma descrição, né? Algum elemento descritivo ali naquelas cartas que bate, né, com alguma coisa hoje. E alguns, né, chegaram a dizer, isso aqui é um assunto futuro, mas alguns chegaram a dizer que as 7 igrejas representam 7 períodos da história. Talvez vocês já até ouviram falar sobre isso. Talvez vocês já até ouviram, leram alguma coisa, que as 7 igrejas representam 7 períodos da história e que hoje nós estamos vivendo o último período, que é a igreja, que seria a igreja de Laodiceia, né? A igreja apóstata, a igreja rica materialmente, mas pobre espiritualmente, uma coisa assim. Então, tem até um comentário, embora essa teoria não se sustenta de forma definitiva, né? Então, mas o interessante é a gente perceber que o número 7, ele pode ter esse significado. Outra coisa, agora sobre o conteúdo, né? Nós estamos falando sobre o destinatário, agora sobre o conteúdo. O conteúdo de Apocalipse, a Leilian acabou de chegar, bem-vinda, Leila. Bem-vinda aí. Só uma dúvida só. Amém, obrigado. Se essas cartas era para todas as igrejas, por que João ele vai endereçar cada carta para uma igreja? É porque é o seguinte, é mais fácil ele escrever para 7 que estavam na rota, né, comercial, na estrada principal que ligava a província, do que escrever, por exemplo, para uma igreja que estava totalmente fora da rota e que era uma dificuldade chegar lá essa carta. Então, a carta seria lida, Kennedy, por essas igrejas principais, e essas igrejas que, como nós vimos aqui no slide anterior, elas eram centros, eram como se fossem igrejas centrais, que outras igrejas estavam ligadas com elas. Então, por exemplo, quando escreve para Éfeso, Éfeso poderia ter aí influência sobre outras igrejas menores ali ao seu redor, ali dentro do seu perímetro, né, de alcance. Então, Éfeso, com certeza, passaria também essa mensagem para essas outras comunidades. Você entendeu, Kennedy? Entendi, sim. É porque, assim, eu sempre imaginei que era exclusiva, né? Aplicável para todas as igrejas, né? Sempre imaginei que todas as cartas relatavam todas as igrejas. Só que eu achava que só tinha 7. João não é que só tinha 7, mas que João estava descrevendo a situação de cada igreja. Vamos supor, a igreja de Laodiceia, ela só teve crítica. Então, eu achava que realmente a igreja de Laodiceia era daquela forma que escreveu. Não,
é o seguinte, só para entender, a descrição ela é particular para aquela igreja lá. Mas como nós vimos no slide anterior, essa descrição ela também se aplicaria a outras igrejas que estavam passando pelo mesmo problema. Como eu expliquei, hoje nós podemos ler uma carta do Apocalipse, a uma das igrejas do Apocalipse, e nós podemos aplicar às igrejas hoje, sim ou não? Às comunidades de hoje. Podemos ou não? Sim, ué. Sim. Então, por causa da contextualidade da mensagem. Então, como a mensagem dada por Jesus para a igreja, ela é uma mensagem contextual ou contextualizada, então, da mesma forma, por exemplo, a igreja de Éfeso recebe a repreensão, o elogio, e com certeza outra comunidade também poderia estar passando pelo mesmo problema da igreja de Éfeso, ou da igreja de Esmirna, ou da igreja de Pérgamo, e assim sucessivamente. Ok, Kennedy? De bola, entendi. Não, beleza, é só para a gente não deixar nada assim, né, suspenso. Mas vamos lá. Então, o conteúdo, nós começamos naturalmente, né, pelo prefácio, que é o capítulo 1, de 1 a 3, aonde João vai apresentar, né, a pessoa de Jesus, né? Ele vai apresentar a pessoa de Jesus, ele vai trazer ali, ele se apresenta, né, ele fala onde é que ele está, quem é ele, né? Depois ele vai apresentar a pessoa de Jesus, né? Ele vai dizer que ele viu ali um ser, aí ele vai explicar, vai trazer os detalhes da visão que ele teve, né? Toda a característica daquele ser está ali logo no começo da carta do Apocalipse. Depois ele vai trazer uma saudação às igrejas, às 7 igrejas, né? Ele traz uma saudação a cada uma delas, né? Nós temos aqui no comecinho, essa foto aqui está um pouco fora do contexto. Isso aqui é lá logo na abertura dos primeiros selos, né? Que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aqui nessa imagem nós temos as características dele, né? Desse ser, né? Nós temos aqui a guerra, né? Não, o cavalo vermelho aqui é a guerra, o cavalo branco, né? É a falsa paz. Né? Lá, o Apocalipse tem essa descrição. O cavalo vermelho é a guerra, representa a guerra, porque logo depois da falsa paz vem a guerra. Logo depois da guerra vem o cavalo preto, que é a fome, né? A fome, a miséria, por causa dos efeitos da guerra. E depois da fome e da miséria vem a morte, né? Que está aqui logo atrás, representada pelo cavalo esverdeado, né? Que a nossa versão usa cavalo amarelo, mas a versão original é o cavalo esverdeado, porque é a cor do cadáver em decomposição, né? Aquela cor quando o cadáver está apodrecendo. Então é essa cor que é a descrição desse cavalo. Então é uma cor esverdeada. Então é a morte. Então aqui tem uma sequência, né? É a falsa paz, a guerra logo em seguida, os efeitos da guerra e, por final, a morte. Né? São os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, está lá no capítulo 6. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo, já, depois nós temos uma visão inaugural de Cristo, né? E Jesus é apresentado, do versículo 9 ao 20. Esta visão inaugural é também dada para que as igrejas vejam a majestade e o poder de seu Senhor, né, nas vésperas da iminente perseguição, um chamamento a vê-lo em comparação com o poder mais pretensioso de Domiciano. Uma coisa interessante, irmãos, a gente entra aqui já no assunto, assim, porque essa disciplina ela é interdisciplinar, né? Então a gente entra aqui no assunto, por exemplo, a visão que as pessoas têm de Jesus. Você já se perguntou qual é a visão que hoje as pessoas têm da pessoa de Jesus? Vamos